Tem esta sala, tem uma sala de TV lá embaixo, tem cozinha. A casa é bem grande, sim. Tem essa piscina gostosa aí também? A piscina foi construída bem depois, na época da Copa do Mundo do México, bem tarde. Aí o ano passado eu usei bastante. Aproveitei bem. Lourdes de vez em quando usa, né, Lourdes? Mas cuida para não se afogar, porque não sabe nadar. Eu fico ali no cantinho quando sei nadar. Então eu fico à vontade. Eu entro por aqui, eu saio por aqui, eu saio no final de semana, vou pro meu quarto sossegada. Tem dia que eu chego lá nem ver. Teu quarto fica onde? Aqui. É enorme. Vamos lá. Vocês vão ter uma surpresa, que acho que isso que vocês nunca viram, em quarto de empregada. Posso entrar? Pode. Ah, esse quarto aqui é uma maravilha, né? Eu era sozinha, independente, a minha irmã casou, não fica mais comigo. Sua irmã dormia aqui também? Dormia. Tinha um colchão, né? Mas ela trabalhava aqui na casa? Não, a gente saía final de semana, que ela trabalhava em casa de família também. E aí final de semana a gente saía as duas. Aí ela vinha pra cá e dormia comigo. A geladeira a filha dela que me deu. Presente. É uma maravilha, né? Tem muita coisa gostosa aí? Não posso falar que tem. A gente fica aqui até a hora de dar som, 1h da manhã, 1h30. É a hora que chega o soninho, né? Aí desliga o computador, liga a televisão, vejo um pouquinho de filme e vou dormir. A gente levanta 7h30, esse é o meu horário. Não tenho queixa nenhuma. A casa é suficientemente grande, tem espaço para tudo. A Lourdes tem o quarto dela com TV, a cabo e tudo. Tem banheiro no quarto dela. Eu tenho o meu. Às vezes lanchamos até juntos, às vezes de noite na cozinha, coisa assim. Eu não tenho preconceito nenhum. É porque ela está há muitos anos aqui em casa. Nossa convidada é Ana Mui Laerte, cineasta que fez Que Horas Ela Volta? Um filme sobre o convívio entre patrões e empregados numa família de elite de São Paulo. Eu comecei a pensar nesse filme há 20 anos atrás, quando meu filho nasceu, né? E a minha conexão com a questão da maternidade me fez perceber naquele momento como a maternidade é desvalorizada no Brasil. E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Que horas ela volta? Sei não. Você tem quantos filhos? 2. Pronto. Você tem quarto dos fundos na sua casa? Não, graças a Deus eu tinha quando eu cheguei, mas eu fiz uma reforma e não tem mais. Alguma empregada na sua casa já chegou a morar, a dormir no quarto dos fundos? Nessa casa não, mas já. E num tempo atrás, sim. Sei lá, 15 anos atrás, sim. Dados da Organização Internacional do Trabalho demonstram que o Brasil, em números absolutos, é o país que mais tem empregada doméstica no mundo. É uma atividade que desde sempre faz parte do cotidiano do país. E isso é muito forte no Brasil, tendo em vista que nós tivemos um passado escravista, obviamente. Aqui tem, justamente porque tem um grande número de pessoas, não só mulheres, mas homens também, que não tiveram instrução suficiente, né? Outros, por exemplo, a Lourdes veio do Nordeste, assim como ela, muitas pessoas vieram do Nordeste, porque lá não tinham oportunidade de trabalho, penso eu, né? Vieram para cá, devido à baixa escolaridade, né? Foram empregados domésticos. Quando eu estive na casa da minha mãe, né, eu vivia como num hotel, né, que é uma vida normal de uma classe alta, né, ou média alta. Eu nunca arrumei uma cama, eu nem sabia que se tirava lixo, eu não sabia cozinhar, entendeu? Eu achava isso tudo... Aí, quando eu saí de casa, eu fui me deparando com a minha própria sujeira, com a minha própria confusão, com a minha própria preguiça, entendeu? E aí eu fui vendo como aquilo tinha tido um efeito negativo sobre mim, né? E como a gente, né, a elite brasileira acaba sendo muito preguiçosa, né? Fica sentada, traz isso. E isso vai indo e no fim termina em depressão, entendeu? Eu acho que isso não é bom para ninguém. Traz mais um guaraná para mim. Eu acho bom agora que eu sou sozinha, sempre tem uma pessoa dentro de casa. Dona Tereza, amanhã a gente dá uma limpada nesses quadros? Eu acho que sim.
eu vou sair cedo, né? Você aproveita que vem a diarista e limpa por trás dos quadros, né? A questão espacial, assim, na casa, quando tem uma pessoa, um trabalhador doméstico morando junto. É normal, sempre foi assim. Não vejo nada diferente nisso. Então, isso é um resquício, né, da Casa Grande Senzala, né? O quarto dos fundos é a periferia da casa, né? E é a senzala, é um lugar sem conforto nenhum destinado ao empregado que mora, né? Então, eu acho que a gente trouxe, né, 500 anos isso aí. Eu acho que, claro, o quarto do fundo é um reflexo da sociedade. Acho que é a hora e já está acontecendo uma mudança, né? Há 10 anos atrás tinha 22% de empregados que dormiam, hoje apenas 2%. Então, realmente eu acho que isso aí é uma coisa que em 10 anos eu acredito que a arquitetura tenha se atualizado também. Esse aqui é um apartamento tradicional brasileiro, né? Esse aqui tem 25 anos, mais ou menos, mas tem uma sala bem grande, né? E que é a chamada parte social da casa brasileira, do apartamento brasileiro. Aí eu já começo a discussão um pouco acadêmica a respeito disso. Por que uma é social, outra é de serviço? Então, sociedade é só quem está do lado de cada apartamento? A outra parte não faz parte da sociedade? Não, os dois. Por que tem um nome diferente, né? E uma coisa que você só vai encontrar no Brasil, né? Que é a residência da empregada. A dependência da empregada é um quarto onde, em sua grande maioria, mulheres moram no domicílio onde elas trabalham. Eu também acho que elas ficam muitos anos na mesma casa, sabem dos problemas de todos, convivem sem querer, se envolvem também, né? Eu acho que quando são corretos e pessoas de um certo equilíbrio emocional e que têm uma certa afinidade, começam a fazer parte da família realmente. Porque eu estou todo dia com você, né? Todo dia, da manhã à noite. Né? Eu gosto porque não é tão cansativo. Se você fosse da sua casa para a casa deles, quanto tempo demoraria? 2h30 a 3 horas, dependendo do trânsito. Só para ir? Só para ir. Sempre ela viajava e eu que ficava com o Luca. Então ela passava 15 dias fora de casa, sabe, assim, que ela fazia evento e eu que ficava com ele. Então eu gostava, porque para mim era como que fosse uma mãe até hoje. Isso definitivamente é um mito. Primeiro porque tem uma ideia um tanto errônea de que mesmo no seio das famílias, os filhos não são tratados da mesma forma. Isso é uma coisa muito cara para ser reconhecida pelas famílias brasileiras, famílias de um modo geral. A empregada doméstica no seio dessa família é tão pouco. Faz parte da família, mas como demonstra no filme Que Horas Ela Volta, não pode comer o mesmo sorvete do patrão, não pode tomar o mesmo leite. Por isso que o sorvete do Fabinho acaba. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Claro que você tem isso, por exemplo, nos grandes apartamentos em Nova York, na beirada do Central Park, dos milionários. What's happening? You have bad dream and you're sleeping with your chocolate. Tem lá os quartos para as babás, as empregadas. Club bed is over. First day back to school. I can't, Rhoda. I don't feel very well. Serena, come to get you soon. Call her and cancel. Mas é uma coisa para os bilionários, seria das mansões aqui, das áreas mais caras da cidade. And cover my mirrors. I'm in mourning for my former life. Em apartamentos de classe média, de 2 ou 3 quartos, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Outros eu conheço apartamentos que o quarto empregado eu acho que entra deitado e sai assim, deitada também, são mínimos, né? Acho isso até uma falta de consideração. É minúsculo, né? Ele aqui tem 1,60 m por 2 metros, menos de 2 metros, ou seja, são um pouco mais de 3 metros quadrados, mas mesmo assim isso tem um custo, né? Isso é um espaço que poderia ser usado para a sala, para a cozinha, para o escritório, né? E ele tem esse custo de manter dentro da estrutura dos apartamentos um espaço onde as mulheres sobrevivem, vamos dizer assim. Isso aqui é a modernização da antiga senzala. O Brasil aboliu a escravidão muito tardiamente e mais tardiamente ainda promoveu a verdadeira inclusão social da grande parte da população. Aliás, está tudo ok na casa? Ela faz o que quer. Depois você pergunta para ela. Se ela quer, vai para o quarto dela. Tem TV a cabo também, né? Se quer ficar, se quer entrar na piscina, entra.
Se quer ficar aqui, tem lugar aqui embaixo, fica aqui embaixo. Uma salinha de TV, tem um terraço, a casa tem todo o conforto. Eu nunca proibi, não exigi que ficasse no quarto. Bom, na verdade, o meu filho morou mais com a minha mãe do que comigo. Ele foi para minha mãe lá para o Nordeste, ele tinha 6 meses. Pelo fato de eu não ter onde ficar com ele. Não tinha casa. E eu não ia deixar ele com o pai. Eu preferi ir longe de mim, mas saber com quem ele estava. Estava com a minha mãe. Ia ser muito bem cuidado. E foi. Foi um cartão de Dia das Mães? Foi. E o que você sentiu quando recebeu esse cartão? Só chorava. E você guardou tudo? Tudo guardadinho. Wilton? Eu lembro o dia que ela foi deixar ele na casa da minha mãe, ele pequenininho. Meu Deus, chorando, tia. E ela deixou ele chorando. Eu lembro do sofrimento dela, que ela deixou ele lá, falando que não tinha condições de ficar com ele aqui. É muito triste. Chorava à noite, quando via a fotografia dele. Nossa, minha mãe sempre mandava foto, né, que era de papel, que não tinha celular. E era sofrimento, né? É uma cena que eu nunca esqueci até hoje. Eu, ela, minhas outras irmãs. E ela falando que só estava fazendo isso porque não tinha como trabalhar e ficar com ele pequenininho. Que ela não trabalhava na Dona Teresa, nesse caso, né, naquele tempo. Mas hoje, graças a Deus, eles estão tendo mais contato. Você pensou em algum momento trazer o teu filho para morar numa dessas casas de família? Não dava? Não, de jeito nenhum. Era se fosse aqui, meu patrão falava assim, pode trazer teu filho para ficar contigo, eu traria. Mas em outro não dava. As patroas não deixavam? É, que deixava, não tinha espaço, né? Você tem ideia, como eu te falei, em uma era dividido com uma estante o quarto. Quem que tem cortina, televisor, geladeira no quarto, né? Eu espero que durma sozinha, isso eu não garanto. Bom dia. Aqui eu dirijo para Dona Teresa, levo ela nos lugares, vou ao mercado, limpo a piscina, cuido do jardim e até alguns serviços de manutenção, algumas coisas que eu sei, eu também, quando eu posso, eu faço. Eu chamo a minha avó de mãe, que é a Maria também, Maria Gomes. Como que você chama a sua mãe? Quando era criança eu sempre chamei ela de Mãe Lourdes, Mãe Lourdes. Hoje eu chamo de mãe mesmo, só mãe, não é? Agora tá ótimo, né? A gente não se via, apesar de trabalhar aqui próximo. Agora a gente se vê todos os dias. Eu morei com um primo meu, né, que tinha a mãe dele e o pai sempre por perto, esse era o que mais doía. Mãe, você que está sempre ao meu lado, que me traz tantas alegrias. Obrigado por você existir. Obrigado por ter me dado o direito de existir também. Seu filho, Wilton Leite da Silva. Quando você deu esse cartão para ela? Eu tinha 7 anos aqui. Aqui eu com a minha mãe. Ele aqui com a avó. Eu sempre chamei ela de mãe, né? Mas era muito difícil chegar, abraçar mesmo, como eu abraçar e beijar, como eu beijava a minha mãe, a minha avó. Não era a mesma coisa. Na verdade, eu acho que dificultou muito por eu não ter sido criado com ela. Primeiro dia de escola, isso era bem difícil. A mãe verdadeira nunca estava, né? Não é a mesma coisa que... Não sei nem o que te dizer, na verdade, mas não é o mesmo relacionamento. Não é o mesmo relacionamento, né? Que seria que tivesse sido criado ali junto. Foi difícil para os dois, né? Eu acho assim, começar do início, começar a morar. A gente se entendeu e aí que a gente se separou mais uma vez. Vamos falar
Sim. Não sei se você não quis falar sobre isso, né? Mas é bom, né? Falar. Pelo fato de morar sozinha, que se deixar isso aqui, eu chegar a ter que achar aqui, isso foi um erro brutal da minha parte. E hoje, vocês estão... A gente tá... Hoje, como eu falo, a gente está com os planos, ainda o objetivo de comprar, né? Para ter vendido lá também era um lugar que eu até aconselhado a vender, já tinha aconselhado a vender mesmo, para a gente poder procurar um lugar melhor. E a gente quer começar do zero agora, né? Poder... Porque eu sempre fui uma pessoa sempre fechada, rapaz. Toma um pouco d'água. Tenho muito orgulho de ser filha do Florestan Fernandes. E hoje também tenho uma responsabilidade especial por estar aqui falando dele, numa dimensão da existência dele que é pouco conhecida e pouco debatida, que é a infância dele. E essa infância começa com a minha avó, Maria Fernandes, que é uma camponesa portuguesa. Oito irmãos ela tem, todos analfabetos, e são levados diretamente de Santos para Bragança para trabalhar nas fazendas de café. Não é uma história muito comentada na família. A gente tem pedaços, trechos, alguma coisa que minha avó falava. Olha que bela mulher, que linda mulher. Com meu pai, já mocinho. Ela conta que casou em Bragança e pouco depois ficou viúva. E aí fugiu de Bragança e veio para São Paulo. A escravidão havia acabado de ser abolida. Na verdade, eles estavam substituindo os negros recém-libertados, esses, por sua vez, largados no meio da rua, né? E para ela aquilo era uma ascensão social. Então, imagina a miséria de onde ela veio em Portugal. Então, ela foi se tornar a criada da família Bresser de Lima, que morava num palacete na época, na Avenida Celso Garcia. A minha avó era uma das empregadas, ela era lavadeira e passadeira, mas tinha cozinheira, tinha um motorista. E o que ela diz é que ela passava muita fome na casa dos Bresser de Lima, que a comida dos patrões não era a comida dos criados, que a comida era fechada num armário da sala de almoço. Disse que ela passava tanta fome que o chofer da casa ficava com pena dela e dava o café da manhã para ela, porque ele, sendo chofer, poderia comer fora na rua e ela não. E é por isso que meu pai se chama Florestan. Ela faz uma homenagem ao amigo que lhe deu comida enquanto ela estava grávida. Quer dizer, lhe deu o próprio café da manhã dele para ela. E Florestan é o nome de uma ópera do Beethoven, então, uma das únicas óperas do Beethoven. Os patrões quiseram ser padrinhos do meu pai, mas acharam que Florestan era um nome muito aristocrático para o filho de uma empregada, uma criada. Então, resolveram chamá-lo Vicente. E a minha avó pede demissão. Quando ela pede demissão, os patrões pedem para adotar o meu pai. Que ela poderia ir embora, mas que deixasse que eles adotassem o meu pai. E aí o que minha avó diz que o que se dá são cachorros, não crianças. E foi embora com meu pai. Então ela começou a alugar quartos em cortiço, em quartos de aluguel. Quer dizer, ela saiu de lá para entrar na miséria. O fato é que meu pai, Florestan Fernandes, se chamou Vicente até entrar na universidade. Foi só quando ele entrou na universidade que ele começou a adquirir o direito de ter, ele se aposta do seu nome
graças à sua transformação em acadêmico e intelectual. Tanto é que o meu mestrado é dedicado aos dois, ao Vicente e ao Florestan. Ao Vicente, que era aquele que eu não conheci, mas sem o qual o Florestan jamais seria possível. A legislação do trabalho doméstico de 1886 não regulamentava a especialização nem o limite de horas de trabalho. Libertas, livres, pobres, brancas e negras residiam no local de trabalho que abria margens para a superexploração de cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, que desempenhavam uma variada e complexa gama de trabalhos, qual seja todo e qualquer serviço doméstico. A história da minha pesquisa ela é muito interessante, porque eu comecei interessada nos processos de vagabundagem de mulheres pobres negras em São Paulo, no pós-abolição, 1890, e fui atrás da lei que determinou a obrigatoriedade dessas inscrições e dos contratos de trabalho. O que era essa lei que regulamentava o trabalho doméstico? Não eram leis trabalhistas, no sentido que a gente entende, né, na década de 30 e 40, da CLT, mas eram leis extremamente que defendiam, em princípio, os patrões, né? E quem estava fazendo essas leis, né? Eram os patrões, e muitos deles eram senhores de escravas e escravos, que tinham suas fazendas de café e também eram parlamentares, tinham que ir até a subdelegacia de polícia, responder as perguntas ali, as inscrições, e depois o patrão redigiria e ela levaria até o subdelegado de polícia, que transcreveu num livro que foi o livro que eu tive acesso, né? Machado de Assis entendia que no século XIX a sociedade brasileira se via sempre como branca, como dominante, como a dos patrões, né? Então o escravo, aquele sujeito que assumia posições subalternas, não era encarado na sua subjetividade. Ele queria refletir sobre como a figura do subalterno é invisível no Brasil. Acho que era uma grande crítica que ele fazia. Não vejo como... por que não é tema, né? Nos romances, nos contos, o sujeito tem uma figura subalterna? Porque a sociedade não toma essas pessoas na sua subjetividade. Não é o Bernardo Guimarães, na Escravizaura, que fala sobre, né, assim, faz um grande discurso contra a escravidão. Machado de Assis prefere protestar contra a escravidão não colocando negros nos seus romances, nos seus contos, porque ele está provando que os negros nem eram vistos, nem eram visíveis. E aí é um choque de realidade entre o que você lê lá e quando você saía na rua do Rio de Janeiro e via, né, uma sociedade, as ruas cheias de negros trabalhando em funções subalternas. Aquilo que a gente chama em linguagem de ausência significativa. É ausente, mas tem muita significação nessa ausência. Ô Lu, você pode vir aqui um pouquinho? Então, quero que você saia comigo. Mas deixa eu botar o cabelo, então. A instituição da empregada doméstica é uma instituição problemática no Brasil, porque ela fica entre, né, no meio termo entre o serviçal, o sujeito que faz um trabalho ou trabalha numa ótica do favor, o antigo agregado, que é uma figura clássica da cultura brasileira. E aí acho que a cultura foi acomodando e essa palavra ganhou um peso pejorativo que num primeiro momento ela não teria, mas acaba tendo na cultura brasileira, sim. Sempre chamei minha empregada doméstica de empregada doméstica, mesmo porque eu achava que era preconceituoso chamar de secretária. Eu dizia para mim, ela não é minha secretária, ela é minha empregada doméstica e não há nenhum desvalor nisso. Eu acho que ela carrega sempre um traço muito negativo de alguém que não é bem realizado, não tem competência. Eu sou de uma geração que chamava, inclusive, pelo diminutivo empregadinha, ou então usava ainda, né, uma forma que era reles empregadinha, uma mera empregadinha, para deixar bem claro que existe um fosso social muito grande, que existe assim, um abismo de quem chama e de quem é chamado por esse termo. Eu acho que isso sempre foi um problema assim, no Brasil. Como você se refere à sua empregada doméstica quando você fala sobre ela? Então, eu também uso a moça que trabalha na minha casa. Eu tenho muita dificuldade em... porque ela não é, na verdade, não é empregada, não é mensalista, ela é diarista, ela vai uma vez por semana. Eu penso assim, a Flora é uma profissional mesmo que vai lá uma vez por semana na minha casa resolver coisas que eu não dou conta de resolver sozinho. E não caberia, por exemplo, então, o uso de faxineira? Então, faxineira eu acho uma forma pejorativa.
Eu acho bem pejorativa. Tem um pouco a ver, guardando todas as proporções, com a palavra lixeiro, em que a pessoa normalmente é confundida com aquilo com a qual ela trabalha. Aquela passagem que a Regina Casé entra na piscina, que já estava sendo esvaziada, e que ela entra assim, né, chutando assim, eu fiquei me sentindo bem aliviada, porque a Lu não queria de jeito nenhum, mas eu acabei convencendo que ela devia entrar sempre que quisesse. Tô dentro da piscina. Ela sempre me deu maiô, toalha, e ela manda eu tomar meu banho de piscina antes de ir embora, para eu poder ir embora fresquinha. E eu não posso falar muito que eu fico emocionada. É porque eu não tenho uma patroa, eu tenho uma mãe. Você também, viu? Ai, eu fico emocionada. Você para declaração, realmente. O Brasil não sabe lidar muito bem com os empregados no âmbito doméstico, porque eles estão sempre transitando pela esfera do favor, pela esfera de um certo humanismo de fachada, né? E os direitos reconhecidos são muito pouco, na verdade, garantidos para essas pessoas. E aí a linguagem acomoda. Com a PEC, com a aprovação dessa emenda constitucional 72, houve um alargamento dos direitos desse trabalhador doméstico, trazendo muitos dos direitos de um trabalhador normal, por exemplo, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O empregado doméstico passou a fazer jus ao seguro-desemprego. O trabalhador doméstico antes não tinha uma jornada determinada de trabalho. Isso não permitia que ele tivesse, por exemplo, quando trabalhasse além daquela jornada, a remuneração de uma hora extra. Muitos empregados acreditam que a jornada de trabalho inicia a partir do momento que ele abre a porta da casa do empregador. Não é. É quando efetivamente ele começa a trabalhar. Muitos empregadores me dizem, Margarete, eu saio de casa e a empregada não chegou. Eu retorno, a empregada já saiu. Eu não tenho como controlar uma jornada de trabalho. É realmente uma utopia. E o pior, fazer o caderno de ponto. Muitas empregadas domésticas não querem assinar caderno de ponto todos os dias. Muitas empregadas domésticas não querem fazer o intervalo interjornada, porque elas são obrigadas a trabalhar 8 horas por dia e ter um repouso, um descanso de 1 hora. Então elas não querem ter essa 1 hora de descanso e querem sair 1 hora. Hoje o empregador já sabe que ele tem que cumprir as 44 horas, até porque as empregadas domésticas também estão muito cientes dos direitos que elas têm, desses novos direitos. O patrão que tinha empregado doméstico está dispensando os seus empregados, sim, e contratando diarista. Aquelas pessoas que vêm 1, 2 vezes por semana, que não são considerados empregados, não são empregados, são prestadores de serviço, e que estão substituindo o empregado doméstico. Porque as pessoas que dormiam no emprego, elas automaticamente passaram a ter direito a horas extras. Então, o empregador sabe que tem que ter um banco de horas, que tem que controlar isso, até porque a pessoa que mais controla é a empregada, porque ela sabe dos seus direitos. Mesmo assim, eu quero dormir. Eu acho bem mais prático, o serviço rende mais, sabe? É uma coisa que eu gosto. Eu trabalho na área de governança há 15 anos e atualmente estou desempregada pelo fato dessas novas leis dificultaram um pouco. Essa minha área ficou um pouco mais escassa. O trabalho essencial da governanta, ela é administrar o lar. Ela é a dona da casa na ausência dos patrões. Você leva as crianças para a escola, você agenda médico, você agenda manicure, tudo. Tinha folgas quinzenais na época, né? Que não exigiam tanto as coisas, né? Como horários de trabalho, essas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma empregada doméstica, ela me falou o seguinte: eu não quero trabalhar como diarista. Eu não posso trabalhar como diarista porque eu tenho filho. Então o que está acontecendo? Ela não está conseguindo emprego doméstico.
A única coisa que ela está conseguindo é trabalho como diarista. Olha, eu estou oferecendo pratos congelados que eu faço. Eu, se precisar, com essa crise, se eu ver que está apertando, eu vou pegar diária. Tem gente que fala. Mas, Rita, eu gostei da nova lei, porque eu tenho fundo de garantia. Mas o fundo de garantia, sabe? Eu comprei minha casa sem o fundo de garantia. Eu comprei pelo financiamento da Caixa, mas isso foi um direito que me assiste, porque eu trabalho, eu pago meus impostos, eu tenho direito. Alguma coisa a gente tem que ter direito. Essa lei da empregada doméstica, acho que é uma maneira de enfrentar decididamente a abolição dessa relação quase pré-escravocrata. Embora ela tenha se revestido de tal caráter burocrático, tanto papel, tanta coisa, que eu, no meu caso pessoal, né, precisei contratar um contador para poder resolver, porque eu não conseguia resolver isso. Claro, nunca vai ser tão simples quanto antes, quando não se tinha que calcular quase nada, quando não se tinha que acompanhar quantas horas foram trabalhadas, se alguma daquelas horas são extraordinárias, se alguma daquelas horas são noturnas, não se pagava sequer o salário família. Com a disponibilização de um aplicativo, onde o empregador poderá se identificar. A partir dessa identificação, ele já tem a segurança que todas as informações das quais ele precisará, ele vai ter ali naquele ambiente conversando com ele. Ele vai saber de imediato se houve alguma mudança na legislação. É um aplicativo customizado que vai perguntar a ele as coisas que são relevantes e que impactam no cálculo desses tributos e facilitará a ele o cumprimento dessas obrigações. Qual que era o lugar do Florestan dentro da casa dos patrões? Pois é, essa é uma das coisas silenciadas. Eu suponho que majoritariamente o lugar dele era no quarto da minha avó, né, lá na casa, e da cozinha para fora. Mas ele era chamado até a sala porque ele disse que ele lia as revistas Tico-Tico, que eu nunca vi essa revista. É uma história de muito silêncio. Quando saiu aquele livro Escolha de Sofia, meu pai quis ler e depois ele começou a contar comigo e chorou. E contou que meu pai tinha uma irmã que morreu aos 5 anos de idade. A minha avó tinha que escolher ou ele ou ela. E ela era cega. Ela arranja um emprego onde só poderia levar um filho. Então ela leva ele e não ela. E a filha acaba falecendo. Minha avó não queria que ele estudasse porque ela achava que ele ficaria com vergonha dela por ela ser analfabeta. Quando meu pai foi aposentado, expulso da universidade, ele teve experiência no Canadá, depois ele voltou, aí ele passa muito mal. Finalmente ele consegue voltar a escrever quando ele pega uma mesa, a cadeira, a máquina de datilografia, uma foto grande minha, que me dá muito orgulho, os dicionários no quartinho de empregada. E é lá que ele escreve. Olha, essa mesa é a mesa que ele levou lá para o quartinho do empregado. Ele disse que ele não conseguia mais escrever na biblioteca dele, com aquela montanha de livros, que aquele mundo foi um mundo que ele acreditou tanto e que o pôs para fora. E ele só conseguiu voltar a escrever no quartinho de empregada. Olha, eu descobri hoje o que você está me fazendo fazer. Que bom. Ele recuperando. Foi ali que é a fase mais socialista dele, mais marxista, mais assumida e tudo, foi lá no quartinho de empregada lá da Nebraska. Com nada, na maior pobreza, uma vida assim ascética. Uma mesa, uma cadeira, os dicionários e uma foto minha. Agradeço muito você ter marcado que o retorno do meu pai, sociólogo e socialista, foi ele reassumindo integralmente o lugar de onde ele veio, o quarto do empregado. A Anice teve uma época que ela me buscava no inglês. Outro dia eu lembrei disso. Eu fazia inglês aqui perto, ia a pé e voltava a pé. E a Anice ia e voltava comigo pra não ir sozinha, que eu era pequena ainda. Teve dia de eu dormia assim com elas, assim, tipo, no quarto delas, até elas pegar no sono.
principalmente a Marília, né? Aí depois que ela dormia, eu ia para o meu quarto. Lembro muito de chegar da escola, eu almoçava, eu deitava no sofá, dava uma cochilada. Eu lembro de acordar ela ouvindo música lá na cozinha. Eu lembro muito disso, assim, dela ouvindo música na cozinha. E como é que foi cuidar de 2 crianças sem nunca ter tido um filho? Aí aqui tá. Na hora que eu pensei em ter meu filho, eu tive câncer. Então, aí não deu para ter. Aí agora eu não penso mais em ter filho, não. Assim. Aí eu deixei quieto. Passando pela cozinha, em frente à área de serviço, foi feita esta revistaria que guarda títulos que vão dos anos 50 até os dias de hoje. Mas durante 10 anos, este espaço guardou mesmo um pouco da história da Anice, que trabalha aqui há 17 anos. Dia 30 de novembro de 2000, a gente tem uma foto da Anice aqui, ó, tá vendo? No antigo quarto dela. Eu sempre ficava com ela fechada também, né? Principalmente na hora de dormir, eu fechava ela. Mas mesmo assim, escutava o barulho, assim, não muito, mas escutava. Por melhor que fosse o meu trabalho, eu não queria dormir, eu queria ir embora para minha casa. Acabou o trabalho, eu vou embora para minha casa. A gente sempre achou muito, né? Tanto que assim, que quando chegava à noite, a gente não exigia nada dela, assim, porque a gente achava assim, não é porque ela está aí 11 horas da noite, faz um chá para mim. Mas eu gostava de morar aqui. A coisa está ficando muito complicada, o que era uma coisa fácil para a gente. Você põe uma empregada lá dormindo em casa, 24 horas, você podia trabalhar de manhã, de tarde, de noite, a empregada estava em casa. Aí eu comecei a estudar também, aí eu parei de dormir também aqui no serviço. Tem amigos que têm filhos pequenos que estão passando muito apuro. Tem que pôr uma empregada de manhã, aí de tarde fica em casa, de noite vem outra empregada, porque ninguém tem dinheiro para pagar uma empregada de 24 horas. Então está pagando uma babysitter para ficar de 8 às 10. Você vai ter que pagar hora extra adicional noturno. Então, assim, você vai trabalhar, o seu dinheiro do seu salário não vai dar para pagar uma pessoa que está tão à disposição da gente. Limpo todas as prateleiras. Por último, passo um pano no chão, né? Ou no outro trabalho, ou aqui, você já precisou usar uniforme? Se de início eles falassem para mim, você vai trabalhar na minha casa, mas a gente quer que você use o uniforme. Daí sim, eu ia trabalhar sabendo que eu ia usar o uniforme. Mas aí depois de um certo tempo, viesse assim, por exemplo, o pessoal aqui, a Paula e o Vilas, viesse nisso, você tem que usar o uniforme. Por exemplo, depois de 2, 3 anos, depois de um tempo que eu estivesse aqui, eles viessem para pedir para mim usar o uniforme, eu não usaria. O que aconteceu no Clube Pinheiros foi que eu sou sócia faz pouco tempo, quer dizer, agora já faz 2 anos, mas na época fazia muito pouco tempo. E eu soube que podia levar a babá junto com a criança no clube. E daí um dia eu fui junto, e daí acho que chegaram 2 mulheres mais ou menos da mesma idade com um bebê. Eles perceberam que não eram 2 mães e falaram, não, ela é babá? E falaram comigo, é claro, né? Nunca com a pessoa, né? Assim, esta é sua babá, né? É sua propriedade. Falaram que iam barrar mesmo, que ela não ia poder entrar e que iam mandar uma advertência para a sócia. Aí eu protocolei uma carta para o diretor solicitando dispensa da Márcia usar uniforme, alegando que eu achava que não tinha motivo, que se a minha mãe não precisava usar uniforme, eu entendia que a Márcia também não tinha essa necessidade. Não, de acordo com as regras do clube, isso não é possível, mas assim, foi uma linha mesmo de resposta. O garçom do clube está a serviço dos sócios do clube. É bom você identificar quem é. Agora, a babá da minha filha não está a serviço de mais ninguém no clube. Então, por que eles precisam identificar? Se eu estiver na rua, eu tenho que identificar quem é o policial, não é para ele andar sem farda. Senão, como é que eu vou saber que ele é um policial? E ele está a meu serviço, ele está ao serviço da população. Não é o caso da babá da minha filha. Por que ela precisa ser identificada? Ela não está a serviço de ninguém lá no clube. O Ministério Público acatou a representação, instaurou um inquérito e pediu explicações para o clube. Acho que é para separar e marcar e para a gente saber quem são as babás, quem são os sócios do clube. A sua babá, a Márcia, ela não quis gravar entrevista. E o que ela está pensando a respeito de toda essa polêmica?
Ela ficou super incomodada com essa exigência toda do clube. Ela tem medo também de um próximo emprego exigirem o uniforme dela. Enfim, ela ficar taxada como a babá da polêmica do clube, enfim. Ela não era empregada doméstica, nunca foi babá antes de trabalhar aqui. Ela é clara, loira, até parece mais com a minha filha do que eu, às vezes. Até aconteceu um episódio que a Márcia estava sozinha com a minha filha no clube e ela estava brincando assim, a Márcia sentada num banco perto e tinha uma outra criança brincando junto, a mãe veio e sentou do lado dela no banco. E começaram a conversar, papo de quem tem filho de 1 ano, assim. Ah, e ela come bem, não come bem, né? O que faz, o que não faz. Começou a andar, começou a... Enfim, sempre o mesmo papo. Até que a mulher falou, ah, e ela dorme bem? Aí a Márcia falou, dormir eu não sei, eu não durmo com ela. Eu vou e volto todo dia. Aí a mulher não tinha se dado conta que ela era babá. Ela, como assim, você não dorme? Não, eu não durmo, eu sou babá, eu não sou a mãe dela. A mulher levantou e saiu. Eu acho que ainda tem, sim, muito preconceito, esse resquício da casa grande e senzala, eu vejo isso muito nítido. Mas, na verdade, o uniforme é a ponta do iceberg. O comportamento das empregadas domésticas quando elas saem do trabalho, já sem uniforme, sem nada, para às vezes pegar o ônibus e ir embora, elas não andam pela rua dos bairros nobres como cidadãs. Elas andam assim com uma postura de não pertencem a esse lugar, né? Roberta, o quarto de empregada está desativado, né? Tá, tem uma cama para... Se alguém que precisar dormir aqui, se alguém vier me socorrer com as minhas filhas, mas não é usado. Ela nunca dorme, ela não tem disponibilidade, nem esporadicamente. Eu pedi uma vez, que era aniversário do meu marido, eu pedi, ela fez uma cara tão absurda, eu falei, Márcia, eu não tô te pedindo um favor, eu vou te pagar por isso. Ela, não, eu entendi, mas não, eu não durmo fora de casa de jeito nenhum, ela não tem zero flexibilidade. Vamos começar, mãe? Começar lá do Tocantins. Meu nome é Maria das Graças, tenho 60 anos. Eu nasci no interior do Tocantins, Filadélfia. Né? Com 35 anos eu tive a Alissa, né? E depois que eu tive a Alissa, aí mudou totalmente assim, meu ritmo de vida, né? Que foi onde eu fui trabalhar de faxina, doméstica. Eu sempre fui filha de mãe solteira e empregada doméstica e eu não tive pai presente em nenhum momento da minha vida, nem na minha certidão. Coloquei a Alice com 3 anos numa escolinha particular, eu trabalhava assim para colocar a Alice, né, para pagar a escola para a Alice. Era o sonho dela fazer jornalismo, ela não conseguiu porque ela tinha que trabalhar e o emprego dela ocupava o dia inteiro. Ela era um pouco maltratada, assim, mas eu não sei muito bem essa história porque ela nunca me contou. Ela sempre tentou esconder uma parte das dificuldades que ela passou. Por exemplo, a minha mãe não podia cuidar da beleza dela. Ela perdeu uma parte dos dentes e agora, depois de tantos anos, ela está conseguindo fazer um tratamento odontológico. A preocupação que eu tinha maior é porque eu ficava o dia inteiro fora, né? Se a Alice estava comendo direitinho, se estava dormindo. Dormia, eu sei que praticamente não dormia, porque... Eu chegava à noite, mas ela estava acordada, ela estava acordada ainda. Minha mãe tinha muito medo por ser filha de mãe solteira, menina. Morava num lugar muito seguro. Tipo assim, Deus que já olhava a gente, porque o lugar era muito seguro onde a gente morava. E ela ficava praticamente o resto da tarde toda até a noite, sozinha, né? Eu passava da escola do serviço, pegava a Alice, levava para o meu trabalho, né? Onde ela dormiu várias vezes no chão, numa cozinha lá do colégio. Levava um colchonete desses bem fininhos, azul assim, e colocava lá. Eu lembro do cheiro da Cândida. E eu ficava dormindo, eu dormia lá. Tinham outras crianças também que as mães também levavam, eu não era a única. Eu consegui outro emprego, que foi na prefeitura, né? Deixava a Alice fora, e passei a pagar pessoas para olhar isso para mim. E ela ficava durante a semana na casa das pessoas, final de semana eu buscava ela e ia para casa. Aí qual que era a minha idade nessa época? Eu devia ter mais ou menos já uns 5 anos. Era muito difícil, né? Porque eu não tinha como levar, porque eu tinha que levantar muito cedo. Devia ter uns 7, 8 anos, ela trabalhou na casa de uma amiga dela por muito tempo.
Eu lembro que eu ia e eu ficava mais na cozinha também, então, e eu não podia fazer bagunça, não podia fazer nada, não podia falar. Eu ficava praticamente o dia inteiro na cozinha, assim, no cantinho. Mas era um apartamento, era uma família de classe média alta, que eu lembro que o apartamento é localizado num bairro muito bom em Goiânia. Minha mãe falava pra eu... eu vou chorar. A senhora falava muito que era pra eu estudar pra eu não parar no fundo de uma cozinha. A senhora falava muito isso. Então isso, eu levo isso pra vida até hoje. E eu não gosto de ouvir isso. Porque eu fico imaginando que, tipo, você podia ter estudado. Não podia ter investido tanto em mim, sabe? Não, é que eu fico triste mesmo. O que eu queria falar pra ela é o seguinte: estudar, formar, para ser alguém na vida, porque a pessoa sem estudo não é reconhecida em canto nenhum. Uma das vezes que eu vi a minha mãe chorar incontrolavelmente foi o dia que eu entrei no carro e vim pra cá. Quando ela falou que tinha que ir para São Paulo, aí, assim, fiquei sem saber onde ia ficar, onde ela estava. E foi difícil, assim, porque eu fiquei com o Pedro e ela já saiu assim. Ela falava, dói pra mim também ver você deixando seu filho e eu deixando a minha filha aí. Então pra ela a dor era dupla, né? Hoje tô mais tranquila porque o Pedro tá comigo, o filho dela, né? E eu sei que ela agora tem um emprego, trabalha. Vem pra cá. Você vai aparecer. Eu já tô acostumando com a ideia do Pedro ir pra lá, vem pra cá. Nas férias, feriado, assim, eu consigo trazer. Você quer falar? Muita gente me julga pela minha escolha, por escolher viver longe dele, mas eu sou muito racional. Eu não vou trazê-lo pra cá, pra uma cidade que é uma selva, que é uma cidade louca, pra ele passar necessidade. Ela tem que tomar a decisão com o Pedro, né? Eu acho que ainda babá é um pouco mais assim uma coisa de vocação que algumas pessoas querem realmente ser, mas empregado doméstico, via de regra, é uma falta de opção, né? Eu acho que se deixar de ter e a gente tiver que conviver com isso, eu acho que vai ser bom para todo mundo. O brasileiro precisa de empregada doméstica, principalmente nas grandes capitais. A pessoa sai 6 horas, mas chega às 8 em casa, então ela chega muito cansada. Quem não souber fazer um café da manhã, não souber fazer um café, não souber botar um lanche na mesa, precisar de ajuda para fazer tudo isso, que pague jornadas de 8 horas para 1, 2, 3, 4 pessoas por semana. Os bilhetes que ela deixa pra gente, né? Sejam bem-vindos ao lar doce lar de vocês. Feliz Ano Novo, beijos nisso, até amanhã. Não, e o melhor pra gente é esse até amanhã, né? Saber que ela vai estar aqui, né? Assim, então isso aqui é uma garantia, né? Olha aqui tá muito melhor ainda, ó. Eu acho que é a homenagem mais linda que se fez ao meu pai. E eu quis comprovar por que tem o nome dele. Se é a obra ou a pessoa. E aí me disseram que o que balançou muito, tinha vários nomes propostos, e o que balançou muito foi a origem do meu pai. Tá bom? Não a obra. Eu não sei ainda como lidar com isso, com uma pessoa que limpa a minha casa, mas que ao mesmo tempo eu tenho carinho. Eu acho que por ver a minha mãe assim, eu fiquei meio desacostumada. Então eu prefiro eu mesma limpar minha sujeira do que deixar isso para uma outra pessoa. O dia que a sociedade brasileira tiver dificuldade em recrutar empregados domésticos, é sinal que o Brasil está indo muito bem, que ele resolveu várias questões sociais. Eu posso limpar meu copo, eu posso deixar um banheiro limpo quando eu sair do jeito que eu cheguei. Não preciso ter esse descaso com as coisas só porque tem alguém que vai limpar.
Tem uma frase que ficou famosa ano passado, eu já me esqueci quem falou, mas é o seguinte, nos Estados Unidos, na Europa, ninguém rouba sua bicicleta na rua, mas você limpa seu próprio banheiro.